Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, está no ar o Prosa e Café, um programa muito especial porque hoje nós vamos falar de saúde. Comigo, Rafael Gaioso. Rafael, seja bem-vindo. Ô Douglas, muito obrigado, eu que agradeço. Hoje é uma ocasião muito legal para a gente abordar temas muito polêmicos que várias pessoas têm dificuldade, inclusive profissionais da área, que são vários temas bem atuais que ainda precisam ser mais estudados, aprofundados, e a gente vai resolver muita coisa hoje e vai te ajudar. Isso mesmo, hoje vamos falar de uso de anabolizantes para ganho de massa e também para emagrecimento. Rafael, conta pra gente um pouco da sua formação profissional. Pessoal, a minha trajetória é um pouco larga, sempre na mesma linha, nessa área de prevenção de doenças e modificação corporal. Eu decidi cursar primeiro educação física e percebi que ainda era limitado. Eu precisaria abordar, dominar outros temas. Aí depois eu decidi cursar nutrição, medicina, me pós-graduei em nutrição esportiva, medicina esportiva, docência para nível superior, ministrei aula para o curso de educação física e agora que eu finalizei medicina, eu vou cursar agora endocrinologia e nutrologia. Então essa área é a minha paixão. Eu gosto de esportiva e não gosto de doença, eu gosto de saúde, alto rendimento. Estudar saúde, né? Isso. É isso aí. E já fui atleta de fisiculturismo, né? Então eu domino tanto na teoria e na prática, tenho uma vivência boa, já há 14 anos na mesma área e já tenho uma vivência muito boa, uma experiência larga aí na área. Então essas são as suas principais áreas de atuação. E eu pergunto para você, para a gente já dar um início assim, tirando uma dúvida, o que são os anabolizantes? Pessoal, essa pergunta ela é extremamente frequente para mim, tanto no Instagram, que é uma das minhas redes de maior, que eu mais trabalho, né, que eu mais tenho divulgação e contato com os meus pacientes e pessoas que me buscam, que o anabolizante nada mais é do que um mensageiro. E o pessoal, as pessoas que não são da área e os profissionais têm medo e demonizam uma coisa que ela é extremamente benéfica, uma molécula que eu gosto de falar de mensageiro. Nada mais é, pensem em um mecanismo chave-fechadura, como se fosse uma conversa nossa daqui. Não adianta o organismo ter muito hormônio, que é a minha comunicação, um locutor, se não tiver um receptor. E também da mesma forma que para eu transmitir uma informação, um comando para o Douglas, eu preciso ter um meio de transporte. Então, esses hormônios dependem desses carreadores, a gente chama de transportadores, tem específicos e inespecíficos. Então, a maioria das pessoas querem tomar o anabolizantes achando que é quanto mais melhor e não é o caminho, não é aí. Não adianta só eu falar, é como se fosse aí, não é um diálogo, que o organismo precisa disso. Então não adianta eu falar demais que seriam os hormônios, se não tem um veículo de chegada no meu receptor e não tem que ter realmente receptor. Se o Douglas não me escutasse, não teria um diálogo. Então tem que ter um receptor na quantidade certa, tanto de tecido e sensibilidade, um transportador e uma comunicação. E uma comunicação ele tem que me responder. É assim que esses anabolizantes funcionam. E aonde que mora o problema, Douglas? Que atualmente eu vejo. Recentemente até saiu uma manchete, uma notícia, é um pouco sensacionalista e batida, que é o Conselho Federal de Medicina divulgou e disseminou a informação que é proibido a prescrição de esteroides anabolizantes por profissionais da saúde, de forma mais pontual, o médico. Uhum. Só que isso já era proibido desde o começo, sempre foi proibido para fins estéticos, a gente fala performance, né? Que é uma condição suprafisiológica, acima do que o corpo precisa. E aí, eles querem gerar uma manchete, criam uma repulsa e querem demonizar um tratamento, é um medicamento que, como um antibiótico, um anti-inflamatório, quando bem utilizado, da forma certa, do tempo certo, na dose certa, para a pessoa certa, é uma bênção. É lindo, inclusive, por exemplo, quando a gente vai ficando mais velho, mais idoso, acontece uma condição que a gente chama hipogonadismo, hipogonadotrófico fisiológica, e é esperada. Por quê? A gente vai envelhecendo, quando a gente nasce, a gente tem aquele excesso de produção de todos os hormônios e eficiência da maquinária biológica, o organismo funciona muito bem,
A gente entra na fase adulta, entra naquele platô e depois acontece o quê? A velhice, a gente começa a decair. É igual os dedos assim, né? A gente começa a decair. E é normal e esperado. Só que, dependendo dessa velocidade que acontece essa queda desses hormônios, acontecem inclusive patologias que não são saudáveis e comprometem muito a saúde da população, inclusive desse idoso, que é a sarcopenia e a osteopenia, que acontece a maioria das vezes, claro que pode ser por má alimentação, inatividade, mas pode acontecer por falta de hormônio. E aí entra o problema. É falta, não é excesso. Não é excesso. Aí os profissionais demonizam, as pessoas banalizam e fica aquela briga de extremismo, que é onde é que a gente tinha que fazer o quê? Profissionais. Trazer realmente informação de qualidade. Correta, né? Isso. E a população tinha que dar uma segurada, porque hoje em dia, por esse boom que teve no fitness, hoje em dia, né? As pessoas acham que o hormônio virou tic-tac. Balinha. Uhum. Tô querendo ganhar massa rápida, toma um anabolizante. Esquece de tudo que tinha que ser feito antes, que é treino, dieta, às vezes uma suplementação, sono de qualidade, hidratação, que eu te falo, Douglas, 95%, eu não vou falar 99%, porque 95% dos pacientes iriam solucionar com modificadores de estilo de vida e não com abuso de anabolizantes. E aí, onde é que entra o problema? Pessoas demonizando, querendo usar de qualquer forma, achando que não acontece nada. Não acontece de forma tão agressiva como os profissionais preconizam e também não pode ser demonizado também como alguns profissionais fazem por falta de domínio e atualização na área. E aí vira essa briga. É muito ruim. Não dá nada. E aí que mora o problema. Tem que ter um pouco de cautela, tem que ter discernimento, que é muito bom quando bem utilizado. É isso aí, ó. Por isso que é importante, aliás, extremamente importante, você procurar orientação de profissional, né? De um profissional que domine o assunto. Muito bem. Quais os principais riscos que o uso em excesso de anabolizantes? Porque, como você mesmo citou, algumas pessoas elas vão lá por si só, né? E vão usando os anabolizantes à torta e à direito. Quais os riscos que eles oferecem para a saúde? Também da mesma forma, esses riscos, eu vou ser extremamente transparente aqui nessa conversa, que eu acho que é a finalidade. Um ponto obscuro e falho que eu vejo da área da saúde é esse. Os profissionais, o problema é o profissional não ter realmente domínio. Uma coisa é ter uma noção, uma coisa é ter domínio. O profissional, que é igual eu expliquei para você, não é porque é medicina que a pessoa vai dominar todas as áreas. Isso é impossível, isso é humanamente impossível. Ninguém vai conseguir. Ninguém consegue. Tanto que eu foco na saúde. Meu foco não é estudar doença. Rafael, então, se a pessoa está doente, você não consegue tratar? Consigo, porque eu preciso saber como é que funciona o natural, o saudável, para entender a fisiopatologia. Mas essa parte do anabolizante é complexa, por quê? Quando você começa a demonizar e realmente crucificar as pessoas, eu vou te dar um exemplo. Pensa comigo. Se uma pessoa ela é alcoolista, etilista crônico, todo mundo abraça, acolhe, não tem problema nenhum. Beber álcool é tranquilo. E a gente sabe das repercussões sociais, pessoais, familiares, negativas, né? Que podem acontecer para quem consome álcool com alta frequência. Ou tabagismo. Só um cigarrinho, não acontece nada. Outras drogas ilícitas, maconha, enfim, aquela lista. Né, ou pessoas que hoje em dia, que é muito normal, que são hipocondríacas, que usam antibióticos. Tô com uma dorzinha de cabeça, deu um antibiótico. Anti-inflamatório à torta à direita. Esses medicamentos, inclusive para você ver, igual todo mundo, os principais colaterais que as pessoas vinculam aos anabolizantes são, vai ficar broxa. Vai ficar impotente. Isso, a gente ouve muito falar isso. Essa é a principal. E depois, mas faz mal pro fígado, não é? Tem outros problemas. Né? Pâncreas. E tem uma lista, vai ficar careca, vai ter outros problemas, vai dar câncer. E as mais temidas são as menos complicadas e menos incidentes. Engraçado, não? Inclusive, se você pegar realmente estudos bons que são relacionados a essa área, vou te pontuar. Para você ver o tanto que a gente fala ditos populares, né? O tanto que esse tipo de correlação, agora a gente vai entrar para a pergunta que você me fez. Eu estava só contextualizando. E aí, imagina se uma pessoa, você está com quantos anos, Douglas? 41. 41. Eu estou com 33.
32, eu ia falar 33, 32. Você está acelerado. A gente vai parando de contar, né? 32. E o que é normal? Eu troco meu nome. Quem, quando é jovem, quando é mais novo, não queria ficar mais forte, falando, grilei, eu vou tomar anabolizante. Vou tomar e pronto. Né? E tomou sem orientação. Um amigo meu tomou, me consegue ali na moita ali e toma. E aí? Como é que funciona? Faz mal, faz muito mal. Tinha que parar com isso, tinha que realmente trazer, falar, olha, Douglas, o Douglas com 15 anos, que é o normal de todo mundo, aquela crise da juventude, tá querendo tomar anabolizante. Eu mesmo fui uma vítima da falta de informação. Quando eu era novo, inclusive quando eu fui competir, eu já fui atleta de fisiculturismo, eu fui vítima, mas não vou julgar as pessoas, que as pessoas estavam tentando me ajudar com a informação que elas tinham, 98% errado, mas estava transmitindo o que elas possuíam. Elas não queriam me fazer mal, mas não estavam certas. E também da mesma forma acontece isso com profissionais. Te dar um exemplo, igual eu vou estar te falando, da libido. Pensa comigo, se uma pessoa que tem uma produção baixa de hormônio vai dar essa disfunção de libido, imagina a pessoa falar, mas quem usa vai ficar impotente sexual, né? A gente fala desejo hipoativo, tá com a libido baixa, vai ficar broxa, popularmente falando. Você pensa que não faz sentido? Tipo, se o normal, quem tem testosterona, funciona bem, quem tem muito vai fazer o quê? Vai ter o dobro de libido. O problema é quando tira, que aí volta para baixo do normal. Aí outro medo, as disfunções hepata, a gente fala hepatotóxico, né? Para você, vou te dar um exemplo, eu estava te dando outros exemplos. Que nós, profissionais da saúde, temos que acolher as pessoas e não ficar, olha, é errado. Se você quiser fazer... Problema seu. Problema seu. Faça e arque com os problemas. E aí, um exemplo. Um anti-inflamatório, que todo mundo toma aí. Quem aqui? Levante a mão, quem nunca. Sentiu uma dorzinha, paracetamol nele. Sentiu outra dorzinha, dipirona. Enfim, qualquer anti-inflamatório não esteroidal, que a gente chama na classe farmacológica AINES, é extremamente hepatotóxico. Faz, muito mais mal do que um anabolizante para o fígado. Muito mais mal para a mucosa gastrointestinal, que inclusive dá muita gastrite. E aí os médicos não mencionam. Isso aí, onde tá com dor de cabeça, toma pra tomar. Não tem problema não. Sentiu dor, toma. Toma dipirona. Toma paracetamol, que é muito mais hepatotóxico, e o anabolizante, por não dominar, vira esse problema. E aí tem muitos outros, como... Aí eu vou entrar para os colaterais que são mais incidentes e realmente são fatais, são letais. Isso as pessoas não sabem. Além de transtornos neurológicos que podem ocasionar, entra aos pontos cardiovasculares. Quando você toma alguns hormônios mais, outros menos, todos os nossos tecidos, o sistema nervoso central tem receptores para anabolizantes ou androgênicos, né, que são os esteroides, anabolizantes, androgênicos, e tem receptores no músculo, tem receptor nos pelos, que é no folículo piloso, tem receptores nas glândulas sebáceas, tem receptores nas próstatas. Na próstata é só um. É só um. Então, tá vendo que em todo o nosso organismo tem receptor. Então, aonde tem esse cadeadinho ou a fechadura, que dá para essa chave, que é o hormônio, ligar, ela vai ter uma ação para gerar uma conformação e uma modificação de função. Então, no coração em específico, gera cardiomodelação, que a gente fala de hipertrofia concêntrica, e isso sim pode aumentar muito a chance de ter infarto agudo do miocárdio e em qualquer outro tecido que tenha vascularização, ou seja, tudo no nosso corpo, que é dependente. Então, o pessoal preocupa em coisas muito banais e esquecem que o que realmente é perigoso. Aí, se eu for citar, tem repercussões. Dependendo da dose, a gente fala dose, e tem alguns hormônios que tem alguns perfis que são mais tóxicos para o fígado, para o pâncreas, para a baço, sistema nervoso central, para, no caso das mulheres, pilificação, que é a alopecia androgenética, que é queda de cabelo. Então, todo o nosso organismo dá repercussão. Mas eu já gosto de enfatizar. Não é tão grave como as pessoas, como os profissionais querem demonizar, e não pode ser banalizado como as pessoas querem banalizar. É um medicamento como um antibiótico, como um anti-inflamatório, deve ser usado e é extremamente benéfico para quem precisa e simplesmente tem que ter indicação clínica. Só isso. Rafael, qualquer pessoa pode fazer o uso de anabolizante? Teoricamente, sim. Se houver a indicação clínica. Agora a pergunta de ouro é: quem tem indicação clínica, né? Vamos começar por as etapas que o ser humano tem. Rafael, paciente pediátrico, a criança pode usar anabolizante? Dependendo do quadro, pode e deve.
Nossa, mas anabolizante para criança? Sim, eu vou te dar um exemplo. Se a criança ela nasce com alguma disfunção genética, por exemplo, por algum motivo, esse código genético dela não favoreceu dela ter uma glândula. No caso, se for um homem, essa criança não nasceu com um testículo. E aí, aonde acontece a maior produção desses hormônios esteroides, anabolizantes androgênicos, é no testículo no homem, na mulher, nos ovários e de forma secundária ali nas glândulas suprarrenais. E aí, se essa criança não tem a quantidade de hormônio certo e isso não é diagnosticado de forma precoce, ela entra em uma condição extremamente dramática para o desenvolvimento, que a criança tem o desenvolvimento e o crescimento. O crescimento é tamanho, ele vai crescer, tamanho, vai ganhar peso ao desenvolvimento. E o desenvolvimento é a parte cognitiva que eu gosto de brincar aqui. Em um carro, quando vai comparar desenvolvimento e crescimento, o desenvolvimento é a lataria do carro, que é a estrutura, o para-choque da criança, e o desenvolvimento é a fiação, a cognição, essa parte interna, todo o funcionamento. E ela é extremamente dependente de hormônios. Tanto o hormônio, especificamente, todo mundo só sabe a testosterona, e tem outros hormônios envolvidos que podem e devem ser produzidos pelo organismo de forma natural e endógena, que são os hormônios internos, que se ele não produz, ele não desenvolve. Rafael, na adolescência, tem alguns quadros, é um pouco mais raro, mas pode acontecer que chega num ponto que como ali ainda não começou a desenvolver, a gente fala as características secundárias que vai ditar se é homem ou se é mulher, que a gente fala de androgenicidade, que é um ponto muito importante que a gente precisa abordar, que quando a indústria farmacêutica vai conformular, a gente fala dos designers anabólicos, que é para desenhar essa conformação bioquímica desses hormônios, principalmente os anabolizantes, eles tentam mimetizar hormônios que têm um alto potencial androgênico, que vai ditar se o homem vai ter barba, bigode, vai ter massa muscular, vai ter a evolução do órgão sexual, pênis do homem, dos testículos, dentre outras características que vai ditar se vai ser mais musculoso, se vai ter mais estatura, se vai ter uma boa cognição, para ele buscar a parceira que é natural do ser humano crescer, desenvolver e reproduzir. E isso também acontece no sexo feminino. Se ela tem a ausência dessa produção desses hormônios, ela não vai se desenvolver cognitivamente, socialmente e fisicamente. Ela fica aquela pessoa hipoevoluída. E aí é muito importante. Imagina um homem que chega ali na adolescência, não tem barba, não tem estatura, não tem massa muscular. Imagina o impacto disso na sua qualidade de vida. E aí chega na fase adulta. O normal é que a gente constitua família, tenha filhos e aí não tem como ter filhos. Por quê? Ele é infértil. Pela falta de diagnóstico pontual, preciso naquele momento. E ele vai ser infértil e vai ter outras repercussões. Na fase no idoso, que eu já expliquei ali anteriormente, que é a sarcopenia, a osteopenia, vai comprometer muito a longevidade desse idoso, vai comprometer muito a autonomia, ele não vai conseguir fazer nada sozinho, e a expectativa dele vai só cair, qualidade, severos problemas. E aí entra o último ponto, que é o que todo mundo quer saber. E aí entra o uso recreativo ou estético, para alta performance, que aí entra o funcionamento normal e o pessoal quer usar além do que precisa. Então, todos esses exemplos que eu citei anteriormente são muito bem-vindos, tem indicação clínica, inclusive na anticoncepção. Os anticoncepcionais também são derivados de esteroides anabolizantes, para vocês que não sabem. Simplesmente tem uma conformação no seu esqueleto dessa bioquímica, mas também é um esteroide anabolizante. Então, tá vendo o tanto de aplicação muito boa que a gente pode se beneficiar e o pessoal quer demonizar uma bênção dessa. É muito bom, entendeu? É possível usar os anabolizantes para emagrecer? Vamos supor, a pessoa acha que está acima do peso, e aí a pessoa fala, vou usar uns anabolizantes para emagrecer, vou ganhar uma massa, e aí? O que você me fala? A pergunta é possível sim, e realmente é um outro ponto que eu insisto para os profissionais da saúde realmente falarem, olha, Douglas, quer tomar um anabolizante? Aí a pessoa não toma que vai fazer só mal. Não, a gente tem que trazer a coisa para as informações de forma total para o paciente. Assim ele tem a autonomia de falar, olha, isso aqui eu acho que vale a pena para mim. Da mesma forma que igual um álcool. Quantas pessoas que tem na família que o pessoal introduz o álcool, acha natural, introduz o cigarro, introduz alimentos industrializados que se consumido da forma errada ou em excesso vai trazer várias repercussões, câncer, obesidade, diabetes, tudo por estilo de vida e ninguém demoniza isso.
Já o anabolizante, ele vai auxiliar. Se algum profissional falar, não, usa que não tem efeito. Mentira. A gente tem que ser muito transparente que, se utilizar em uma produção além do que o corpo produz, você vai ter benefícios, vai ter um ganho maior de massa muscular e vai ter um favorecimento de queima de gordura, sim. Só que, aí entra outro ponto. Todos os profissionais precisam explicar que, além dessas características de cada hormônio dia, a gente fala os potenciais androgênicos, que é de características secundárias, inclusive isso é indesejado nas mulheres. Imagina a mulher ter características masculinas e, dependendo do perfil do hormônio que o homem usa, ele vai ficar mais afeminado. E eu acho que ninguém quer isso, de forma geral. E aí entra o outro potencial anabólico e anticatabólico, que tem alguns hormônios. E aí é o que você me perguntou, que vai favorecer. Por quê? Quanto mais esse anabolizante na sua conformação bioquímica tiver características, a gente fala potencial anabólico e anticatabólico. Parece a mesma coisa, mas são coisas diferentes. E aí você vai ter um favorecimento de ganho de massa muscular. Quanto mais massa muscular você tiver, maior a sua taxa metabólica basal. Mais você queima gordura aqui, ó. A gente está aqui, sentadinho, tranquilo. Quem não quer isso? É uma bênção. Imagina, uma quantidade maior de massa muscular, você pode comer mais e você queima mais calorias sentado e dormindo. Esse que é o objetivo de um acompanhamento bem feito. Só que, se você tem mais massa muscular, isso vai favorecer a sua pergunta, que é a queima de gordura, só que ninguém pode pautar e responsabilizar e dar o prêmio para o anabolizante que aconteceu. Isso é da dieta. Esse ponto de, Rafael, mas o anabolizante emagrece e ganha massa muscular? Sim, mas pensa em um anabolizante como se fosse um pedreiro. Vai ficar bem claro para o pessoal. Imagina um anabolizante, vamos configurar ele como pedreiro. E o sistema nervoso central, um engenheiro. E aí, a nutrição vai ser a matéria-prima, o material de construção. Adianta você pagar, ter uma obra com 1 metro quadrado pequeno. Adianta você colocar 10 pedreiros ali dentro daquela obra, o que vai fazer? Vai ficar bagunça. Um vai querer tomar café, outro vai tomar pinga, um que está tomando pinga atrapalha, o outro trabalhando, e vira folia. Ninguém trabalha. Muita gente num canteiro de obra, além de não ajudar, atrapalha. E aí, o engenheiro, que é para dar o comando, que é o exercício do sistema nervoso central. Então, adianta você colocar um excesso de pedreiros ali naquela obra, se não tem ninguém comandando, que é um estímulo que a gente fala, que o pessoal não entende até hoje, que o exercício físico é quem manda, quem vai sinalizar uma modificação corporal. Quando você vai lá, você está treinando musculação ou faz uma corrida, qualquer prática esportiva, a pessoa acha que é só treino. Não, aquilo você está induzindo, é uma sinalização para você induzir, para programar uma modificação funcional, estrutural, e vai modificar essa morfologia. Aí vai ter o que você quer, hipertrofia, a queima de gordura. Mas aí é o ponto. Matéria-prima. Alguém constrói com muitos pedreiros, com muito engenheiro sem matéria-prima, adianta contratar muitos profissionais? E aí esse aqui é o pulo do gato. 99% dos meus pacientes que chegam com essa pergunta, decidi, não consigo, não tem resultado, vou tomar um anabolizante. Eu pergunto, você faz dieta? Eu já fiz acompanhamento. Eu falei, não, uma coisa é fazer, será que estava certo? 99% não estava certo. Ou estava certo e a pessoa não fez. E aí se não tem anabolizante no mundo que vai te emagrecer, se você não estiver em déficit calórico. O que é déficit calórico? É você consumir menos do que você gasta. Então você pode tomar um caminhão de anabolizante, se você estiver comendo mais do que você gasta, esquece, você não vai emagrecer. Ou para ganhar massa muscular também da mesma forma. Se você quer construir um muro, que é a massa muscular, e você não oferece tijolos, cimento, a matéria-prima, você pode tomar o anabolizante que você quiser, pode fazer o treino que você quiser, não vai construir a massa muscular. Então, o pessoal está vendo que o pessoal foca no anabolizante, o segredo não está aí, está no treino bem feito, está na dieta bem feita, está no sono de qualidade e a hidratação, dentre outros fatores que têm que ser avaliados individualmente. Então, anabolizante é a cereja do bolo. Estamos aqui no Prosa e Café com o Rafael Gaioso, né? Passando informações super importantes para vocês, para nós, né? Que eu também estou aprendendo muito. E eu pergunto para você, Rafael, quais os métodos, assim, ou um método, né? Para um emagrecimento saudável? Essa é uma pergunta que vale milhões. Eu vou soltar aqui agora para vocês, pó de diamante. Vamos lá.
Eu sei que quem aqui não quer emagrecer, não quer ganhar massa muscular ou restabelecer alguma patologia. Pessoal, de forma direta, vamos resumir. Aonde que acontece o emagrecimento? Na cozinha, na cama. E aí, por que, Rafael? Você emagrece enquanto dorme. Então, quem não dorme bem e não dorme na quantidade certa, não emagrece direito. Pode morrer na academia, morrer de fazer dieta, não vai ter um resultado satisfatório. Quem não faz uma dieta hipocalórica. Rafael, o que vai determinar o emagrecimento? Hipocaloria. Então, a gente pega como parâmetro o quê? Os pacientes, a gente pega idade, sexo, peso e se tem alguma outra comorbidade de disfunção metabólica. Se tem um paciente que igual tem um hipotireoidismo, hipertireoidismo, se tem um metabolismo mais acelerado, mais lento ou normal, a gente avalia esse contexto nesse paciente através de uma anamnese nutricional, um recordatório nutricional, ver o contexto, as preferências e a condição atual desse paciente. Uma anamnese esportiva entende esse histórico que essa pessoa, se já treinou, se nunca treinou, se é uma pessoa ativa, se já teve alguma experiência, e uma avaliação clínica, entender as condições familiares, pessoais e da transição que ele está passando para direcionar para o objetivo, que no caso aqui é o emagrecimento. Então, se não estiver em uma condição de hipocaloria, que é consumir abaixo da sua taxa metabólica basal. Rafael, o que é uma taxa metabólica basal? É a energia que o seu corpo gasta para se manter vivo, para manter a sua cabeça funcionando, para manter o seu coraçãozinho batendo, para manter tudo funcionando. Se você parar assim, respirei, para manter essa energia, é a sua taxa metabólica basal. E aí, para emagrecer, é consumir abaixo dela. Nada mais, nada menos. Aí mora um outro problema. A nutrição, todo mundo foca só na caloria, que é uma dieta hipocalórica. Muito se fala hoje em dia na internet, disseminado, só que para acontecer várias reações bioquímicas, a gente fala na metabologia de, principalmente a beta-oxidação, que é o processo bioquímico que acontece a queima de gordura, ela é dependente, ela pode ser favorecida ou pode ser, não pode acontecer ou pode ser limitada se faltar alguns micronutrientes em algumas cascatas, a gente fala cascatas, etapas metabólicas. Rafael, como assim? Macronutrientes, pessoal, porque todo mundo só lembra de proteína, carboidrato e gordura e esquece de vitamina e minerais. É muito importante no emagrecimento as vitaminas em algumas etapas. Então, não adianta se entupir de proteína, cortar o carboidrato e a gordura igual todo mundo faz se não tem os micronutrientes. Pensa nesses macronutrientes como se fosse, pensa em um carro com pneu, roda, lataria, tudinho, como se fosse a proteína, carboidrato e gordura. Imagina que as vitaminas e minerais são os parafusos do pneu. Adianta você botar uma velocidade no carro se o pneu está solto? Perigoso, né? É simplesmente isso. E o pessoal só foca em colocar pneu novo, que é a proteína ou carboidrato, e esquece dos detalhes, da fiação, que é a parte do comando do carro, de dirigir, se não tem minerais. E aí entra o exercício, que é outra coisa muito importante, que inclusive eu critico muito, é um pouco polêmico esse posicionamento meu, mas inclusive é uma coisa que hoje em dia está acontecendo, igual aconteceu a pandemia do Covid, está acontecendo outra pandemia que é de obesidade e meio que concomitantemente sedentarismo. Por quê? A OMS recomenda, é só fazer qualquer a gente fala atividade física que vai ter resultado. Então vamos lá. Pensa comigo, agora eu vou dar definição para você de atividade física e exercício físico, você vai ver o tanto que é errado, tanto que é equivocado esse posicionamento, e por isso que a maioria da população não tem resultado, está obesa, está cheia de patologias. Definição de atividade física, qualquer exercício que gera um gasto calórico e vai desempenhar no seu dia a dia. Você já foi limpar a sua casa, Douglas? Você gasta energia, você não fica cansado? Fica cansado. Com dor nas costas, indisposição? Indisposto. É uma atividade física. Você já viu alguém emagrecer ou ficar com um físico atlético limpando casa? Nunca vi. Entenderam a diferença de atividade física? E agora vamos para o ponto que os profissionais da saúde têm que enfatizar, que é o quê? Exercício físico, que é um treino programado, específico, que a gente entende a condição de inicial, o start do paciente, e vai traçar um método, exercícios específicos, seja de fortalecimento, musculação, seja de cardiorrespiratório, uma bicicleta, uma coisa, enfim, a gente avalia esse contexto. E o objetivo é emagrecer, que foi a pauta da pergunta. Então a gente tem treinamentos que a gente consegue favorecer vias metabólicas específicas para
Construir massa muscular é um treino específico. Você não pode fazer qualquer coisa, igual eu dei o exemplo de limpar a casa e hipertrofiar peitoral. Não vai. Outra via, uma via que a gente tem, né, a gente fala, via glicolítica, via beta-oxidação, que é de queima de gordura, e a ATP-CP fosfato crinase. Eu não vou ficar entrando nesses termos, mas são vias metabólicas que favorecem ou não o sucesso desse desenvolvimento corporal, seja ganho de massa muscular, seja o tão almejado emagrecimento. E isso tem levado várias pessoas a desistirem. Por quê? Imagina que, se você vai para academia, Douglas, vai lá, treinou pesado, você vai sair de lá como? Cansado e do mesmo jeito. Desgastado. Tudinho. Imagina, quem aqui vai querer... Se alguém falar aqui pra mim que, Rafael, eu gosto de ir lá treinar, puxar peso. Gente, eu treino há 15 anos sem falhar uma semana. Eu treino todo dia, é religioso, porque eu sei dos inúmeros benefícios que, se eu for citar aqui, eu vou fazer um pergaminho pra vocês aqui de dar quilometragem. É muito benefício. Só que se você me falar que a pessoa gosta de treinar musculação, é mentira. Então, se você vai lá, treinou, você pagou o preço, você ralou, você sofreu lá, você perdeu seu tempo, empregou e não tem resultado, se a pessoa continua o quê? É sadomasoquismo. Desiste, né? É loucura, é insanidade. E é por isso que leva a maioria da população começar e o quê? Parar em seguida. O pessoal vive em uma condição de informações equivocadas. Uma coisa é, não, Rafael, eu treino, eu faço acompanhamento. Uma coisa é você treinar e fazer acompanhamento e estar certo. São mundos diferentes. E aí, onde é que mora o vale, que a OMS peca muito nesse ponto. O importante é se movimentar. Não, o importante é ter resultado. Porque isso é igual, por exemplo, se você está obeso, tem histórico de seu pai, a sua mãe tem histórico de infarto agudo do miocárdio, você tem uma alta propensão a infartar, certo? Certo. Eu cheguei falando, Anderson, faz qualquer coisa aí, o importante é fazer. É igual como construir uma casa, eu vou te dar o material, constrói uma casa do jeito que você quiser. Vamos ter o resultado esperado? Não, você vai infartar, então qualquer coisa não serve, gente. E aqui não, e o pessoal, inclusive recentemente, eu dei uma palestra num congresso internacional de Ciências da Saúde, lá na fronteira do Paraguai com o Brasil, que eu dei palestras para médicos pautadas nesse ponto. Os médicos dominam demais doença, dominam demais medicamento, e na hora que chega, o que vai realmente resolver, eles negligenciam. Que observa o nome do componente, é remediar, não é curar. Se fosse procurar, chamava curédio, né? Uhum. E aí o que cura logo, né? O que cura é modificador de estilo de vida, é treino, dieta e sono e controle de estresse. E o pessoal até hoje negligencia, foca demais em estudar doença e não estuda saúde. E aí, medicamento, intervenção médica, não deixa a bomba explodir, mas o que desarma a bomba são esses modificadores. E o pessoal acha que tem, não tem domínio, e por isso que todo mundo, a população, está na condição que está. Não tem informação de qualidade, não tem sucesso e desiste. Rafael, é possível eliminar a barriguinha, aquela famosa pochete, né? Vulgarmente conhecida assim, principalmente depois que a mulher tem filho, né? Aí forma aquela barriguinha indesejada. Tem como eliminar essa barriguinha só fazendo exercícios, sem a cirurgia? O que você me fala sobre isso? Essa é uma pergunta que eu sei que não é nem 99%, é 110% da audiência quer saber. Não só a mulher, né, no pós-parto ou numa condição que é normal, a gente vai envelhecendo, o metabolismo diminui e a pessoa mantém aquele mesmo padrão cultural de comida, de rotina, de tudo, e a tendência é que ela engorde, normal. E a gente vai envelhecendo, vai ficando um pouquinho mais tranquilo. No começo a gente é novo, a gente vive naquela correria, gasta mais energia, vai andando mais de carro, vai ficando mais acomodado. Desacelera, né? Vai colocando os outros para ralar mais, a gente vai tirando o pé, e é natural, tanto de metabolicamente, a gente falando biologicamente, e de rotina. A gente trabalha muito para depois descansar um pouco, é normal. Isso. E aí a pergunta, tem como? Tem. E aí eu sempre falo pro pessoal, tem como fazer, só que Rafael, mas eu não tenho paciência, eu quero perder a pochetinha, mas aí toda vez, geralmente são as mulheres. Eu quero perder a pochetinha, mas primeiro eu perco minha perna, perco a bunda, perco tudo e a pochete não vai. E aí eu desisto, porque eu não quero ficar sem glúteo, sem a perna. Fica esquisito, antes de ficar bom. E, infelizmente, pessoal, é assim um processo. Tanto no homem, tanto na mulher. Principalmente na mulher,
Por características hormonais, tem uma deposição, tanto da forma de ganho de massa muscular, que o homem ele tem um formato meio que triangular, de um triângulo de base invertida, tem um ombro mais largo, quadril mais estreito, e a mulher é o contrário. Tem o quadril mais largo e o ombro mais estreito. Então, o homem ele acumula mais gordura em peitoral, em abdômen, e a mulher acumula mais gordura na abdominal inferior, quadril interno de coxa. Isso é biológico, isso é natural. E aí, quando a gente começa a fazer uma dieta bem feita, entre uma dieta hipocalórica e começa a treinar, essa mulher vai começar, o homem vai emagrecer, principalmente em alguns pontos específicos, porque cada parte do nosso corpo, como eu falei dos hormônios, são orientados, são conduzidos através de sinalização via receptores. Então, tem lugares que tem mais receptores, que a gente fala receptores, para ser mais específico, a gente chama beta 3, que são receptores responsáveis pela beta-oxidação, que é o que queima gordura. Tem lugares, por isso que tem uma, mas eu queimo mais gordura no braço do que na perna. Essa pessoa tem mais receptores, esses específicos, eu falei o beta 3, dessas regiões. Então, ela vai emagrecer mais do braço do que da perna, no caso dos homens. E as mulheres vão emagrecer mais no superior e menos no inferior. Por isso que a mulher demora mais a perder a pochetinha, a coxa, o glúteo. Aí, primeiro vai glúteo, vai coxa, depois a pochete. Pensa que a pochetinha é igual se fosse esvaziar uma piscina. Quase todas as piscinas, ela tem um desnível, né? Ela vem a superfície alinhada, e embaixo ela vem um desnível assim. Então, você vai secando ela, que aí entra aqui em cima nessa parte aqui. Entra braço, entra costa, entra coxa. Tchau, bunda. Vai tudo embora e o abdômen não vai. Fica lá ainda. Aí você tem que sustentar a dieta certa, o treino intenso, até secou. Secou o abdômen que você não queria, aí depois a gente volta no outro processo de ganho de massa muscular. Aí a gente já consumiu essa gordura que fica dentro de uma célula que chama adipócito. Aí esse abdômen vai murchar, né, vai secar, e aí a gente começa ganhando massa muscular. E aí essa energia, no lugar de ir para esse adipócito, ele vai para dentro da massa muscular. Aí você vai ficar do jeito que você quer. O abdômen retinho, e no caso das mulheres, vai desenvolver glúteo, vai desenvolver coxa, os homens braço, perna, peito, que é o que os homens mais querem, parte superior, e as mulheres inferiores. Aí você vai ter o que você quer. Mas na parte via naturais, sem ser por através de uma lipo, que ali arranca as células da região, tem que ter essa paciência, tem que ter um processo de resiliência. Então tá aí, ó. Se você tem alguma dúvida, digita aí nos comentários, né? A gente vai também, depois a gente vai passar aqui o seu Instagram, né? Para as pessoas entrarem. Você está sempre fazendo lives, eu acompanho e lá tem... É quase como um podcast, né? As pessoas vão perguntando e você vai respondendo. Agora eu quero perguntar para você, por que as mulheres malhadas, né? A gente hoje tá muito as pessoas estão entendendo que é importante malhar pela questão da saúde também. A estética acaba sendo uma consequência, né? Mas a gente vê hoje muitas mulheres malhadas, né? Todo o corpo bem definido, mas com a voz grave. Fica aquela, né? Outro dia eu cheguei num ambiente, né? E tinham duas mulheres conversando, tava parecendo que eu tava no estúdio de rádio, sabe? Com os locutores, com aquela voz aveludada, falando baixo e tal. Por que acontece isso? São os hormônios que fazem a voz da mulher ficar grossa daquele jeito? Gente, a gente precisa pontuar isso. A gente tem um tom de humor, mas infelizmente isso acontece muito, pessoal. Tem algumas mulheres que naturalmente, igual você que é locutor, já tem uma voz mais imponente. E tem mulheres que nascem assim, isso é natural. Com um tom mais grave, né? E tal. Isso. Só que, infelizmente, um dos colaterais indesejados que tem do uso de esteroides anabolizantes, principalmente no sexo, no caso pontuado feminino, é esse. A voz fica mais masculinizada. E aí, por quê? As cordas vocais da região têm receptores, uma alta incidência de receptores androgênicos. E aí, se essa mulher tomar, funciona assim. Quando a indústria farmacêutica vai desenhar o anabolizante, ela tem características androgênicas, que são essas que vão ditar as características secundárias masculinizantes, tem as características anabólicas. E aí tem outras características do esqueleto, que quando a gente parte para os anticonceptivos, tem características progestagênicas, que são da progesterona, tem características estrogênicas, que tem tudo a conformação. Mudou um carbono na conformação, vai para o anticoncepcional. Mudou outro carbono, é um anabolizante, que ele é muito anabólico, é para ganhar massa muscular e não deixa masculinizado. Infelizmente, pela falta de informação novamente,
Quando as mulheres chegam ao ponto de usar anabolizantes por querer abreviar o processo, como a gente já explicou anteriormente em outros pontos, ela apela para o uso e não quer, por ser recriminada, que é outro ponto que eu sempre falo, se fossem acolhidas por esses profissionais da saúde que têm capacitação, que não adianta ser acolhido por quem não compreende, vai ser a mesma coisa que fazer sozinha praticamente. Entender, falar, olha, não, eu já faço dieta, eu já treino, e aí esse profissional vai explicar para ela, fala, olha, beleza, você vai ganhar massa muscular mais fácil, você vai perder gordura sim, vai favorecer, só que pode ser, pessoal, se vocês saírem desse podcast gravando essa parte aqui, eu já ganhei meu dia, que já foi muito bom, trouxe informação de qualidade. Se algum profissional da saúde te falar, pode tomar esse anabolizante, e qualquer colateral que tiver eu corrijo, primeiro ponto, corre, mas corre com força, sem olhar para trás. É um ponto fortíssimo que ele não tem domínio nenhum da parte de andrologia especificamente, mas de forma mais abrangente endocrinologia. Por quê? Esses colaterais, inclusive essa virilização, essa voz mais grave, podem acontecer de forma aleatória. Tem mulheres que tomam uma dose altíssima de hormônios, e hormônios que têm um perfil androgênico que vai gerar esse problema, e passam a vida tomando, não é igual se estivesse tomando água, não dá nada. E aí as pessoas querem simplesmente, ou querem pegar o exemplo da pessoa que toma todos os anabolizantes não dá nada, e querem pegar o exemplo daquela que não tomou nada e teve um monte de colateral. E não pegam o exemplo da pessoa que foi bem conduzida, que são os casos que teriam que ser pegados como prioridade, como referência, né? E aí entra de novo, o perigo é aos extremos. Se você chegou no profissional e ele te falou, olha, vai ganhar massa muscular? Vai favorecer, dependendo do anabolizante, né? Vai favorecer queimar gordura. Só que, e se você tomar e começar a ficar com a voz grossa? Vai te incomodar muito? Não, tudo bem. E se você tomar o anabolizante e começar a ter hipertrofia do seu clítoris? Para vocês que não sabem, o clítoris é como se fosse um pênis invaginado. A mulher, o homem, por que desenvolve o pênis do homem? Pela proporção testosterona e estrogênio. Quando entra no homem na puberdade, ele tem um boom de produção de testosterona e ele desenvolve as características secundárias masculinas. E desenvolvimento do pênis, desenvolvimento dos escrotos do testículo, desenvolvimento das características de massa muscular, barba, pelificação. Outro ponto, mulher, se acontecer problema na voz, tem problema? Não, de boa. E se acontecer a virilização, ficar com o clitóris grande, hipertrofiado, que é uma coisa que é irreversível. Ela tem, inclusive a voz também não é reversível. O clitóris ainda tem cirurgia. Outro ponto, ficar com a barba igual a minha assim. Não acontece. Acontece. Isso aqui é de homem, por quê? É de homem, né? Que são, pode falar. Excesso de hormônios, se a pessoa tomar esse, por exemplo, a mulher toma o anabolizante à torta direito, vamos dizer assim, num linguajar mais popular, de repente fica com a barba, aparece com barba, e todas esses colaterais que você citou. Então, é como você está explicando, procura um profissional que conhece do assunto, que ele vai te falar, olha, se você está disposto a passar por isso, né, isso pode acontecer, então a pessoa já vai sabendo, né? Nossa, gente, é sério, isso é muito sério, é triste. Imagina uma mulher, quem é mulher aqui, bota a mão no coração assim, ó, e pensa, imagina, o tanto que mulher é vaidosa, com pelificação, mulher gasta uma fortuna com depilação. Imagina uma mulher, sem brincadeira, tem mulheres que ficam com os pelos grossos, mais grossos do que o homem, aquele pelo extremamente grosso, escuro. Para a autoestima da mulher, isso é horrível. Imagina o clítoris, imagina a voz, cabelo, dependendo da dose, acaba com o cabelo da mulher, unha, acaba, pele. Imagina uma mulher, eu quero ficar fortinha, que resolveria simplesmente com treino e dieta. Ela vai lá, acaba com a autoestima, mulher sem cabelo, mulher sem unha, mulher sem pele, mulher peluda. Por causa do anabolizante, você imagina o impacto disso na autoestima da mulher. Transtorno, né? Vai uma mulher para resolver uma coisa simples e ela foi para poder se sentir melhor e vai sair acabada. E são algumas alterações que, infelizmente, são irreversíveis. E a gente fala que a gente chama na parte da área médica de iatrogenia, que são intervenções que prejudicam o paciente, que não era a intenção, mas acontece por falha médica. Isso é por falta de informação. Então, acontece demais, inclusive a nutrologia está uma especialização que está sendo banalizada e está sendo quase virando chacota, porque qualquer pessoa hoje em dia,
Vários profissionais hoje em dia trabalham, tipo, qual que é a moda hoje? A moda hoje é emagrecimento. Eu vou sair, qualquer hora eu vou começar a fazer. Faz um aporte de 1 mês ali, 2 meses, 1 ano, e acha que domina a área. E sai prescrevendo anabolizante torta à direita, priorizando o retorno financeiro e acaba com a vida da pessoa com uma coisa que, gente, isso é muito sério. É muito sério. Eu fico muito chateado quando eu vejo, principalmente as mulheres, isso acontece com os homens também, tem outras repercussões, mas a pergunta foi da mulher. Acho que ficou claro. Muito bem, pessoal. Tirando todas as suas dúvidas hoje, aqui com o Rafael Gaioso. Eu acompanho você nas suas redes sociais e ouço você falando muito sobre ative o seu modo turbo. O que seria, Rafael, o modo turbo? Pessoal, a história desse jargão, eu desenvolvi ele, foi muito engraçada. Porque desde muito novo eu gosto de alta performance, alto rendimento, performar, né? E eu sempre enfatizo e coloco para os meus pacientes tentar fazer tudo na vida, não só o físico, né? Fazer melhor, fazer mais, fazer em menos tempo e com o menor custo viável possível, ou seja, ativar o modo turbo. Porque várias pessoas passam pela vida, acham que exploram o potencial do seu físico e passam toda a vida e não exploram nada. E pelo contrário, vivem uma condição de baixo aproveitamento, não tem um alto rendimento psicológico, neurológico, porque não se alimenta bem, não come bem, não descansa bem, não controla o estresse, não tem um físico que deseja. Quem não quer ter autoestima? E o físico, pessoal, é só a capinha da nossa maquinária. Se o físico está legal, a parte interna, para a parte externa estar legal, a parte interna tem que estar bem, que é a maquinária, o metabolismo. Isso vai prevenir várias doenças. Então, além de não explorar o que tem, deixa acontecer várias doenças como obesidade, diabetes, hipertensão, a lista é longa, por não explorar e negligenciar essa máquina divina que Deus deu para a gente, que simplesmente der um pouquinho de treino, um pouquinho de alimentação, tudo ajustado, ela faz coisas incríveis. E eu sei, eu poderia estar muito melhor do como eu estou, porque ao dia a dia, a corrida não dá. As pessoas que não têm informação passam e não exploram. Então, psicológico, físico, estética, tudo, por que não? Tudo junto, não precisa ter um ou outro, né? A pessoa antigamente tinha esse conceito, né, Douglas? Que quem é inteligente não pode ter um físico legal, ou se tem um físico legal é burro, e isso já caiu por terra, caiu. né? É verdade. E aí nasceu o modo turbo. Muito bem. Venha ativar o seu modo turbo. Né? Eu ouvi o Rafael falando aqui, me deu até vontade. Rafael, eu já passei dos 40, né? Como nós falamos aqui. Já estou com 41, né? Aliás, 41, mas daqui a pouquinho 42. Nunca malhei, nada. É possível, né? A pessoa ter aí um corpo definido, né? Cuidar bem do corpo e ter todos esses resultados após os 40 anos? Não é só possível, como todo mundo deveria fazer. Pessoal, até foi meio que a introdução da pergunta anterior. Vocês não têm noção da capacidade de regeneração e de lidar com estresse, ou no caso, negligenciar. Porque querendo ou não, Douglas, se você nunca treinou na vida, você negligenciou a maquinária. Você tinha que o treino nada mais é que um alinhamento e balanceamento do carro. Se você nunca fez, está comendo pneu errado aí, alguma coisa, não está 100%. Né? Então, se você passou 40 anos não fazendo isso, se você começa a fazer uma gracinha pro físico, pro corpo agora, ele vai te recompensar sim. Rafael, mas eu queria mais rápido. Não, é diferente se você começar desde novo, você programou esse corpo para fazer o que você quer desde novo, então ele vai ter mais facilidade. Então, é possível? É um pouco mais lento do que se fosse começar jovem? Sim, mas é um dificultador, não é um impossibilitador. Então, deve começar. Rafael, eu queria ter começado. Não, gente, esquece o passado, viva agora no presente. Deu start, nossa, Rafael, me deu vontade, eu vi que eu tenho que cuidar. Começa hoje. Qual que é o melhor dia para começar agora? Agora. Esquece o passado, esquece o futuro. Começa agora, independente da condição. Suponhamos que eu queira começar. Por onde começar? Gente, é suspeito eu falar isso, que eu sou a pessoa que orienta, mas pensa comigo. Imagina que tudo que você for fazer, se você colocar energia, tempo, esforço para a direção errada, é aquela frase, né? Quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. E funciona justamente assim. O que é o acompanhamento profissional? É te mostrar
Douglas, o que você quer? Você quer uma melhora física? Então, você tem que vir por aqui. Vai com quem já percorreu o processo e tem a capacitação, a informação. Ele vai te direcionar, vai evitar vários problemas no processo, vai encurtar o seu tempo e vai te dar economia de tempo, energia e dinheiro. Quantas vezes é igual, imagina, vou construir uma casa, você compra um material, tudo bonito, melhor, porcelanato, tudo coisa, coloca lá, faz sem arquiteto, constrói da sua cabeça, fala, nossa, tá tudo errado, quebra tudo de novo e refaz de novo. É isso que é o fazer acompanhamento é fazer o processo sem acompanhamento. Dá tudo certo para dar errado, você vai sofrer no processo e é por isso que todo mundo desiste, falta de orientação. Muito bem, Rafael Gaioso, tirando todas as nossas dúvidas, né, sobre aí os anabolizantes. Você que acabou de chegar agora, eu já falei antes, né, nessa entrevista, que você pode fazer suas perguntas aí, tá, que nós vamos responder. Qual o conselho que você dá para as pessoas que nesse exato momento estão sedentárias? Primeiro ponto, eu vou enfatizar o anterior. Direcionamento. Busque informação com profissionais capacitados. Você vai ter seu resultado de forma segura. Segundo, quanto antes começar, melhor. Então, se está na fase, a gente fala pediátrica, né? Criança, comece aí. Nossa, Rafael, mas criança tem que treinar, musculação, é musculação, tem que treinar, tem a forma certa de ser feito. Claro que em cada fase da vida tem uma forma de treinamento específico e tem prioridades. Criança, é ganhar consciência, coordenação motora, consciência corporal, ter consciência de agachar, levantar, brincar, ter eficiência nisso. E aí peso corporal, flexão com o corpo extremamente saudável para a criança, agachamento, pegar uma coisa no chão, saltar. Esse é um treinamento da criança. Você não vai fazer um treino de alta intensidade para uma criança. Aí adulto, treinamento de alta intensidade, e idoso, também treinamento de alta intensidade. Idoso não quebra, gente. Idoso tem que treinar intenso, porque senão, da mesma forma que um idoso for treinar e você pegar um treino leve para ele, você vai estar prejudicando ele, porque ele também está gastando o tempo dele, ele está indo lá, ele às vezes está gastando, está investindo no acompanhamento e não vai ter o resultado. Então você está matando o idoso. Para você que é profissional e não tem capacitação, capacite. Então ajuda, faz o processo certo, que todo mundo vai se beneficiar e começa o quanto antes. Dieta com qualidade, treino com qualidade, controle de estresse, sono e hidratação. É os pilares que resolve, eu não falo resolve tudo, que tem algumas condições genéticas, mas resolve quase tudo, gente. É milagroso. Vocês não botam fé, eu sei que a maioria do pessoal não acredita, mas é o que resolve. Eu ia perguntar para você, embora você já tenha respondido essa pergunta aqui, mas qual é a idade, assim, a melhor idade para a pessoa começar a praticar os exercícios físicos e acompanhamento? Quanto mais cedo, melhor. Quanto antes. Quanto antes. Ou seja, hoje, né? Ontem. Quanto tempo leva para... Vamos supor que eu comece hoje, o acompanhamento hoje, né? Com quanto tempo que vai levar aí para aparecer os resultados? Essa pergunta tinha que ser um pouco mais específica. Resultados de quê? Por exemplo, vou supor que eu quero ganhar massa, quero ter um físico definido, eu com 41 anos de idade e tal. Então, Rafael, eu preciso ganhar massa, eu quero ter o meu físico bem definido e tudo. Para aquela pessoa que está mais preocupada com a estética. Certo. Tá vendo que o foco dele aqui é ganho de massa muscular, mas a gente tem vários objetivos, né, pessoal? Como ganho de massa muscular, ganho de performance, melhora cognitiva, sair de uma condição patológica como diabetes, hipertensão, enfim, várias condições. Mas para essa, gente, a literatura fala que é a partir de 20, 30 dias, mas, gente, eu não concordo. Se você avaliar, quando a pessoa começa a fazer certinho, começa a treinar certo, com orientação certa, uma coisa é fazer, outra coisa é fazer certo. A pessoa de uma semana para outra já se sente motivada, se sente mais capaz, mais empoderada. Por quê? Ela vê que ela é possível. Nossa, mas imagina uma mulher ou um homem, trabalha o dia inteiro, tem que cuidar do filho e ainda vai treinar. E ela vê que ela consegue, ela fala, não, se eu consigo treinar com essa rotina, tudo eu consigo estudar, eu consigo trabalhar um pouquinho mais, eu consigo fazer melhor. E a pessoa vai se aperfeiçoando em tudo. E quem treina bem tem mais disposição. Quem tem disposição trabalha melhor, estuda melhor, tem uma relação melhor com o marido, com as suas pessoas, seus amigos, com seu filho, tem até disposição para brincar com seu filho. Imagina você, Douglas, trabalha o dia inteiro. Não tem esses filhos de Deus que chegam no final do dia que está com disposição. Eu que treino o dia inteiro, tem dia que eu chego cansado. Imagina quem não. E aí
Fez certinho, gente, o resultado já começa a primeira semana. As modificações físicas não são tão aparentes na primeira semana, mas perda de peso, você vai perder retenção de líquido, vai ter uma modificação corporal, vai ter mais função, vai sentir melhor, mais força, com mais vigor, e aí começa a ter os resultados estéticos, que aí vai fortalecer mais ainda a sua adesão no processo. Gente, começou a fazer, primeira semana já vê resultado funcional, segunda começa a ter mais estético, e aí é processual, é entender que não é rápido, como todo mundo queria, mas quanto mais você faz, melhor, faz mais, o resultado vem vindo cada vez mais precoce. E para aquelas pessoas que têm hipertensão, para aquelas pessoas que têm problema de coração, diabetes, treino normal? Não, nenhum treino, nem a dieta, e dependendo de alguns casos, pessoal, quando a gente sai de um indivíduo que ele é saudável ou acha que é saudável, que é outro ponto, várias pessoas chegam para eu quero fazer um acompanhamento nutricional, um acompanhamento de treinamento, alguma coisa, e chega e às vezes ela tem várias patologias que são silenciosas e não sabe, e começam e mesmo sem saber que tinha patologias. Depois que realizamos uma avaliação minuciosa, evidenciamos, descobrimos coisas que a pessoa, igual aquele ditado, só é doente quem busca, né? Uhum. Que entra numa outra fase. A saúde não é a ausência da doença. Então, tem gente que está doente e não tem sinal e sintoma, ou está naquela fase de transição. Então, pessoal, para essas condições que tem diabetes, hipertensão ou outras patologias, um cuidado a mais. Buscar orientação médica para, primeiro, tratar a condição patológica, estabilizar, comunicar ao seu médico que você vai começar a atividade, porque é bom ter ali, a gente fala de um atestado para praticar atividade física. E aí você vai praticar um pouco com mais de segurança. Isso não é para o médico, pessoal, isso é para você. É como se fosse um seguro de automóvel. É um seguro para você. É segurar a sua saúde. E aí sim, você vai realizar um treino específico para hipertensão, um treino específico para quem é diabético. É diferente? E a dieta? Igual. Suplementação? Para cada pessoa, para cada condição patológica, é diferente. Não brinca, porém, se vocês observarem, pessoal, todas as patologias, elas são derivadas quase sempre. Modificador de estilo de vida, diabetes, excesso de glicose, hipertensão, inatividade e excesso de peso, que gera obesidade. Então, tá vendo que se você ajustar treino e dieta, você vai resolver hipertensão, vai resolver diabetes, vai resolver obesidade, e tem uma listinha longa que a gente resolve que você nem sabe que tem, que vai resolver. Isso é muito bom. Nós falamos sobre os resultados, né? Suponhamos que a pessoa queira fazer todo esse acompanhamento e aí começam a aparecer os resultados. A pessoa, eu me lembro muito, quando eu falo sobre esses temas, eu me lembro das fotos, né? De frente ao espelho, a pessoa fica toda empolgada lá, né? De repente aparece o resultado. A pessoa chega no ponto que queria. Tá com o corpo do jeito que queria, saúde tá ok. A pessoa pode parar? Poder pode, mas vai dar ruim. Vai voltar, vai voltar do início. Pessoal, não vai perder tudo. A gente fala de memória muscular. Uhum. Tem esse termo que a gente usa e realmente, pensa assim, uma pessoa que igual eu pratiquei 15 anos de musculação e sempre pratiquei algum esporte junto com a musculação. Eu falo que a musculação é a mãe de todos os esportes, porque já viu algum esporte sem massa muscular? Não existe. Até xadrez, pra você ter, você tem que ter. Eu falo brincando, mas tem que ter. Então, musculação é como se fosse um trieiro. Imagina que você abriu uma estrada. É um treino diário. Se você para de treinar, imagina que é igual um trieiro. Um trieiro, você parou de percorrer ali, ele vai começar a sujar. Começa a ter um capinzinho, começa a perder aquele caminho bem nítido, bem marcado. Só que ele está ali. Então, é como se fosse fazer uma fiação de um carro. Você pode não usar, ele está ali adormecido. Quando você volta, quem já treinou e se sustentou por um longo período de treino, dieta, vai ter um retorno, vai ter um resultado mais precoce quando voltar. Mas se parar, Douglas, vai pro buraco, vai tudo embora. Eu sei que é um pouco ingrato, mas é assim, pessoal. Recomendo, gente, a gente tem que entender que exercício e dieta, desculpa, e dieta
É como se fosse a gente... Eu não sei porquê, mas eu sei porquê, que não é agradável. Mas igual, quem que gosta de escovar dente? Você sente prazer em escovar dente? Ninguém gosta, né? Você sente prazer em tomar banho? Não gosta. Dependendo do banho, até um quentinho no final do dia relaxa. Mas, gente, tem coisas que não... Igual, quem gosta de... Alguém fala, não, mas eu amo... Tá, mas ninguém gosta de trabalhar. Quem gosta de estudar? A pessoa precisa do dinheiro. A gente precisa... Estudar, você precisa de resultados, né? A gente vai porque precisa. Uhum. E é igual escovar dente. É igual tomar banho. É igual desodorante. Parou de usar, vence. E aí a gente tem que colocar exercício e alimentação como se fosse um medicamento para a hipertensão. É para evitar de ter. E se tiver, para prevenir de dar as manifestações. Então, coloca na cabeça que é igual tem que fazer. Você faz bem, vai se beneficiar e coloca o resto da vida. Quando que tem que fazer? Só de quando nasce até quando para de respirar. Pronto. Eu costumo brincar também, Douglas. Fala, qual que é o dia que tem que treinar e fazer dieta? Só faz treino de dieta o dia que você comer. O dia que você não comer, não precisa fazer não. Ou precisa, respirar. né? O dia que você respira, faz isso. Você fala, acabou, fica fácil. Fica fácil, assim tá fácil. Rafael, passa pra gente as suas redes sociais. Eu sei que você sempre faz lives lá. Quais são os horários também? Para o pessoal te seguir aí, te acompanhar. Sim, não. Pessoal, para você que quer mais informação, me coloca à disposição, além daqui do podcast Prosa e Café, e aqui com Douglas Farias, eu uso ali principalmente a minha rede social principal, o Instagram, que está lá, @rafael.gaioso. Tem o meu canal do YouTube que eu dissemino informações um pouco mais densas, que são mais complexas e mais extensas no YouTube, também é Rafael Gaioso de Almeida. Também estou ali no TikTok, mas menos ativo. Minhas redes sociais são essas. E se quiser ali na minha bio do Instagram tem o link do meu WhatsApp profissional, mas se alguém tiver interesse, DDD 62, o número 9, 4 vezes 999932007. Esse é meu contato. Mas vai lá no Instagram, tem um link lá, que tem o link do meu WhatsApp profissional. Me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês, sinceramente das pessoas que escutam e são aqui colaboradores do podcast Prosa e Café. Eu faço questão de ajudar e colaborar com vocês, que lá é para isso, para a gente ter o nosso momento da mesma forma que aqui. É um momento da gente disseminar informação, para a gente aprender, ter essa interação. Lá também serve para isso, disseminar informação e ajudar a população. Então é isso, gente. Esse foi o nosso Prosa e Café com o Rafael Gaioso, nessa prosa bem gostosa, bem esclarecedora. E eu quero agradecer você, Rafael, por ter aceito o convite, por estar aqui nos prestando esse serviço que é extremamente útil. Obrigado, viu? Que isso, Douglas. Eu que agradeço a oportunidade. Que sempre que a gente tem essa oportunidade de falar para as pessoas e trazer informação, o seu meio de comunicação, isso é muito importante hoje para a gente, que querendo ou não, é a nova televisão, né? Hoje em dia, e dá mais um canal, um podcast com tanta credibilidade, igual o que você tem aqui em Tapaci, em região, no Vale de São Patrício. Obrigado. Eu fiquei honrado quando você me convidou, fiquei muito feliz em contribuir, participar, e estou à disposição para qualquer outro dia ou outro episódio, só me chamar. Tá certo, então. Esse foi o nosso Prosa e Café de hoje. Entra aí, ativa o sininho das notificações, se inscreve. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com as pessoas que você acha que precisam receber todas essas informações. Eu aguardo você, um forte abraço. Até a próxima terça-feira, às 18h30, aqui no nosso canal.